Bem-vindos ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, uma das curadoras das histórias que você encontra aqui. Prepare-se para atravessar novamente os corredores mais sombrios da magia, onde cada sussurro esconde um segredo e cada escolha pode mudar destinos. Respire fundo, porque a segunda temporada de Herança de Sombras começa agora. Capítulo 17. Duelo. Final de novembro de 1992. O sol nascia devagar por trás das Montanhas Negras, suas encostas afiadas como lâminas cortando o céu em fragmentos dourados. Cada raio que escapava pela fenda das nuvens parecia mais do que luz, era um presságio. No coração de Babylon, o grande coliseu erguia-se como uma ferida aberta na paisagem, um espaço que havia testemunhado incontáveis batalhas, algumas esquecidas, outras eternizadas em hinos e lendas. Mas nenhuma delas carregava o mesmo peso do que estava prestes a acontecer naquela manhã. O ar, saturado de expectativa, pulsava como se a própria cidade prendesse a respiração. As arquibancadas, anéis ascendentes que cercavam a arena, enchiam-se aos poucos até se transformarem num oceano de vozes. Estudantes de todos os anos agitavam-se como ondas nervosas, os mais jovens deixando escapar gritos agudos que ecoavam pelo mármore, enquanto os veteranos tentavam manter a compostura, embora seus olhos denunciassem inquietude. Repórteres se acotovelavam com suas penas encantadas, disputando cada espaço para registrar o espetáculo que, sabiam, seria lembrado por gerações. Nobres trajados em sedas e armaduras simbólicas misturavam-se a pais e visitantes, alguns movidos pela política, outros pela simples sede de ver sangue. Estimava-se que mais de 80.000 pessoas estavam ali reunidas, e ainda assim o Coliseu parecia pequeno demais para conter tantas ambições. O duelo entre os herdeiros das casas Thorne e Black havia começado como um simples confronto de corredor, mas cresceu como fogo em campo seco, alimentado por rumores, rivalidades e a manipulação dos que sempre souberam transformar dor em espetáculo. Agora, não era apenas um duelo. Era uma declaração. Cada olhar no público carregava a sensação de que, de alguma forma invisível e cruel, o futuro inteiro de Onad dependia do resultado daquela luta. No centro, a arena estendia-se como um espelho imenso de mármore branco, gravado com runas que brilhavam em tonalidades suaves, sustentando os feitiços de proteção e amplificação. A magia vibrava sob a superfície, quase respirando, preparada para conter o impacto de forças que poderiam devastar a cidade se liberadas sem restrição. Bandeiras tremulavam nas torres do Coliseu, estampadas com os brasões Thorne, Black do Império Noriel, e cada rajada de vento que as fazia dançar parecia lembrar que aquele combate não era apenas entre dois jovens, mas um julgamento público entre linhagens. O céu escurecia rápido, nuvens densas acumulando-se como se respondessem ao chamado do que estava prestes a ser desencadeado. O público alternava entre silêncio quase reverente e rugidos ensurdecedores que cortavam o ar. Alguns gritavam Elian, outros clamavam Celestine, e a arena tornava-se palco não só de magia e aço, mas de esperança e medo. A energia coletiva era tão intensa que o ar parecia eletrificado, cada respiração carregada de algo que não se podia nomear. Nos 4 pontos cardeais, os mestres cerimoniais aguardavam com a paciência de guerreiros veteranos que já viram demais. Seus mantos pesados arrastavam-se pelo chão de pedra, os olhos velhos refletindo uma mistura de cansaço e vigilância. Empunhavam báculos incrustados de cristais que pulsavam em sincronia, e, em uníssono, murmuravam fórmulas ancestrais. Linhas invisíveis de energia se erguiam, fechando o espaço como muralhas transparentes destinadas a proteger o público da devastação inevitável. Não eram simples barreiras, eram promessas silenciosas de que, dentro daquele círculo, qualquer coisa poderia acontecer, menos escapar. Nos camarotes centrais, onde a visão da arena era perfeita e inescapável, a alta nobreza observava em silêncio calculado. Patriarcas e matriarcas inclinavam-se sobre as varandas de pedra, seus olhares não carregando a ternura de quem assiste a jovens, mas a frieza de quem avalia peças num tabuleiro. Ali não havia lugar para afeto ou piedade, apenas para apostas veladas, para anotações mentais sobre quem mostraria maior força, quem sobreviveria, e quem, mesmo vencendo, deixaria marcas de fraqueza. E, naquele espaço suspenso entre o sagrado e o espetáculo, entre a expectativa e o medo, o destino começava a afiar suas garras. Os corredores de pedra de Babylon respiravam como se a própria academia estivesse viva. Cada passo ecoava em ondas, se misturando ao estalar distante das tochas presas às paredes. A luz tremia, projetando sombras que se moviam com ritmo próprio, como se sussurrassem segredos guardados ali há séculos. O ar tinha aquele cheiro metálico e frio que sempre parecia anunciar algo, um presságio, talvez, ou só a lembrança do que Babylon já fora. Jonas caminhava com as mãos nos bolsos,
os ombros relaxados demais para o nervosismo que lhe pesava por dentro. O som das botas batendo na pedra soava alto demais, e ele jurava que até as paredes estavam prestando atenção. Ao lado dele, Calista andava com a graça concentrada de quem estava sempre à frente de si mesma. Mastigava pipoca como se estivesse no intervalo de uma peça, e não no coração de um castelo mágico prestes a receber um duelo que todos comentavam. Sério, você come pipoca no meio da tensão? A voz dele saiu abafada, quase um riso, mas o som morreu rápido. Calista apenas arqueou a sobrancelha, sem desviar o olhar do corredor. Pipoca ajuda a pensar. Pegou mais um punhado, mastigando devagar. Além disso, ninguém nunca tomou uma decisão ruim com pipoca na mão. Jonas bufou uma risada curta, prestes a responder, quando um som diferente cortou o ar. Não era o ruído comum das tochas ou o sussurro do vento mágico nos corredores. Era metálico, preciso, ritmado. Calista parou de andar. A pipoca ficou suspensa entre os dedos. Jonas também parou, o corpo tenso sem saber o porquê. O som se repetiu, o arranhar do metal no chão, depois o som de botas batendo em sincronia. 1, 2, 3, 4. Exato, perfeito, impessoal. E então, do fundo da arcada, vieram eles. Silhuetas brancas emergiram da penumbra, moldadas pela luz trêmula das tochas. A princípio pareciam estátuas, mas à medida que se aproximavam, o metal das armaduras ganhava movimento, refletindo a luz em ondas líquidas. O brilho não era apenas metálico, havia algo vivo ali, como se a própria energia mágica pulsasse sob o aço. As armaduras tinham linhas antigas, runas gravadas com precisão, e cada gesto deles parecia seguir uma coreografia invisível. Os caçadores de dragões. Jonas ficou imóvel. O ar pareceu preso no peito. Havia algo quase sagrado naquele silêncio. Cada passo deles fazia vibrar o chão como se Babylon os reconhecesse. As lanças prateadas refletiam o fogo das tochas, e o som que acompanhava o movimento era como o tilintar de sinos distantes, grave e profundo. Calista observava em silêncio, o olhar fixo. Eles são reais, Jonas sussurrou, mais para si do que para ela. Ela respondeu apenas com um aceno discreto. Os caçadores de dragões. A voz dela saiu baixa, quase reverente. Os cavaleiros do Império. Jonas virou o rosto, tentando entender o que via. Eles caçam mesmo dragões? Perguntou, com um meio sorriso nervoso, como se quisesse rir da própria dúvida. Calista desviou o olhar, pensativa. Literalmente. Jogou outra pipoca na boca, o gesto quase deslocado naquele cenário. São treinados desde a infância. Nenhum dragão sobrevive a um encontro com eles. Nenhum. Os caçadores se aproximaram, e o ar se tornou mais frio. As armaduras reluziam com um brilho sobrenatural. Quando passaram por eles, o silêncio era total. Nenhuma palavra, nenhum olhar, apenas a sensação sufocante de presença. O estandarte negro que vinha no fim da formação balançava devagar, o tecido pesado tremendo com o vento invisível dos corredores. Jonas sentiu o coração apertar ao ver o símbolo bordado, o dragão coroado em chamas, cravando as garras num cálice de sangue. A lâmina atravessando o peito da criatura parecia viva, e o bordado cintilava como se ardesse por dentro. O último dos caçadores dobrou o corredor e desapareceu. O som das botas cessou, e tudo que restou foi o eco distante, se dissolvendo na pedra. Jonas soltou o ar com força. Bom, pigarreou. Definitivamente não são o tipo de gente que você chama para um jantar de boas-vindas. Calista esboçou um sorriso de canto. Nem o tipo que recusa convite. O silêncio que veio depois parecia novo, mais leve, como se a presença dos cavaleiros tivesse levado algo com eles, talvez a coragem de Jonas. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Sabe o que é pior? Murmurou. Depois de ver esses caras, o duelo de hoje parece brincadeira de criança. Calista riu baixinho, um som contido e sincero. Duelo e brincadeira não deviam aparecer na mesma frase. Ok, ponto pra você. Ele chutou uma pedrinha no chão, fingindo distração. Mas, entre nós, quem você acha que vence? Celestina ou Elian? Ela demorou a responder. O som das tochas preencheu o espaço entre as palavras. Depende de qual deles vai pisar na arena. Jonas virou o rosto, confuso. Como assim? Elian é o tipo que se segura até o último segundo. Mas quando perde o controle... Ela fez uma pausa, o olhar distante. Bem, você sabe. Ele vira uma tempestade. E Celestina?
Ela é o oposto. Pura impulsividade. Gosta de se mostrar, provocar, mas é mais perigosa do que parece. O tom dela ficou mais sério. Nunca subestime alguém que precisa provar algo. Jonas soltou um riso curto. Então você acha que nosso herói melancólico vai perder? Acho que ele vai lutar com tudo que tem. Ela respondeu sem hesitar. E às vezes, isso é mais importante que vencer. Jonas ficou quieto. Aquelas palavras pareciam ter um peso que ele não entendia completamente. Você fala como quem sabe do que está falando. Talvez saiba. O olhar dela se perdeu nas paredes cobertas de runas. Babylon tem esse talento de lembrar a gente das coisas que preferia esquecer. O silêncio se alongou. Eles caminharam mais alguns metros, as tochas projetando a sombra dos dois lado a lado. Você acha que o Elian sente isso também? Jonas perguntou. Essa coisa. Calista sorriu de leve. O Elian sente tudo. Mas aprendeu a transformar o que sente em arma. É o jeito dele de não quebrar. Jonas assentiu, pensativo. E a Celestina? Ela prefere quebrar os outros antes que toquem nela. A voz dela saiu mais fria, como se falasse de alguém que conhecia bem demais. O corredor se abriu, e o ar mudou. Agora havia um murmúrio distante, o som de vozes, de passos, de expectativa. O pátio central de Babylon se revelava à frente, imenso, banhado por uma luz dourada que vinha de globos suspensos no ar. As bandeiras das casas tremulavam, refletindo em mil cores, e o rumor do público crescia, vibrante, como um coração coletivo prestes a explodir. Jonas ergueu o olhar, fascinado. Tá todo mundo lá fora. O duelo começa em 10 minutos. Calista ajeitou o blazer vermelho escuro, o emblema do Simurgh reluzindo sob a luz. Jonas enfiou as mãos nos bolsos. Aposto 5 óbolos que o Elian ganha. Ela arqueou a sobrancelha, divertida. Só 5? Que fé é essa? Eu sou otimista, não burro. Calista riu. Tá, eu aposto o dobro. E aviso logo, quero metade se eu ganhar por tabela. Metade? Ele fingiu indignação. Isso é golpe, Calista. É estratégia. Ela deu um leve empurrão no ombro dele. A gente vai lucrar quando Elian humilhar aquela serpente de cabelo loiro. Jonas soltou uma gargalhada. Serpente loira. Gostei dessa. Ela merece. Calista respondeu, séria demais para quem acabará de brincar. Ninguém pisa nos outros impunemente, não por muito tempo. Havia algo de duro na voz dela, uma sombra escondida. Jonas percebeu, mas não insistiu. Caminharam em silêncio por um tempo. O som do vento mágico sussurrava entre os arcos. Calista andava um pouco à frente, e Jonas a observava. Havia algo de magnético nela, uma calma que parecia esconder tempestades. Você é estranha, sabia? Ele disse, rindo de leve. Estranha? Ela virou o rosto, fingindo ofensa. Essa é a sua forma de elogiar? Depende do dia. Hoje, é. Calista balançou a cabeça, mas o sorriso denunciava que ela tinha gostado. Você é uma péssima influência, Jonas. Eu? Ele colocou a mão no peito, fingindo indignação. Eu sou um exemplo de conduta moral e maturidade emocional. Claro que é. Ela olhou de lado, contendo o riso. Tão maduro que apostou só 5 óbolos. Estratégia. Ele piscou. Igual você disse. O riso dela preencheu o corredor, leve, sincero. Por um instante, o peso da noite desapareceu. Quando dobraram o último arco, o som do pátio os envolveu de vez, gritos, aplausos, o tilintar de armas mágicas sendo preparadas. O céu acima deles parecia brilhar em tons de cobre e azul, refletindo o encanto que sustentava o domo da arena. Lá fora, Babylon respirava com 1000 vozes. Calista ajeitou a gravata, o rosto iluminado pelo reflexo das chamas flutuantes. Jonas observou-a por um segundo, a postura firme, o olhar verde cristalino que parecia ver além de tudo. Vamos? Ela perguntou. Jonas assentiu. Vamos ver nosso herói melancólico virar tempestade. Calista sorriu, e juntos seguiram em direção às arquibancadas. O som do público os engoliu, misturado ao rugido distante de algo que despertava, o prelúdio de um duelo que Babylon jamais esqueceria. As escadarias desciam em curvas largas, mergulhando na penumbra como se conduzissem a um coração esquecido de Babylon. O som das botas ecoava em cadência militar, firme e uníssona. Os caçadores de dragões desciam em formação perfeita, o brilho das armaduras refletindo as tochas presas às paredes,
cada reflexo tremendo como se o metal respirasse. Havia uma solenidade silenciosa neles, uma disciplina que mais parecia parte da própria alma do Império. Mas, de repente, o ritmo se quebrou. Os da frente pararam. Um a um, os demais congelaram, como se uma força invisível os tivesse puxado pela espinha. O corredor à frente estava ocupado. Encostado à parede de pedra, chapéu baixo cobrindo parte do rosto, estava Kaelum Thorne. O corpo relaxado, uma perna cruzada sobre a outra, o peso apoiado contra a muralha. Era o tipo de descanso que nunca significava descanso, uma calma carregada de ameaça. A sombra que projetava na parede parecia maior que ele, viva, e havia algo em seu silêncio que lembrava de uma fera prestes a se mover. O som de metal parou. O ar ficou pesado, como se o castelo tivesse prendido o fôlego. Kaelum levantou o rosto devagar, os olhos reluzindo sob o brim do chapéu. O sorriso que se formou em seus lábios foi pequeno, mas o tipo de sorriso que antecede o caos. Engraçado, murmurou. A voz saiu baixa, rouca, arranhando o ar. Ninguém me avisou que o circo tinha chegado. Um murmúrio correu entre os cavaleiros, abafado por elmos e placas de aço. O homem à frente da formação ergueu um dos punhos, e o som cessou instantaneamente. As espadas foram erguidas num só gesto, cruzando o peito como uma muralha viva. E então, dos degraus acima, veio ele. O som do metal polido marcou cada passo. As chamas das tochas se curvaram com sua passagem, como se o ar ao redor dele obedecesse a outra gravidade. Dante Pendragon surgiu das sombras com a calma de quem está acostumado a ser temido. Alto, firme, cada movimento medido. Não havia pressa, não havia nervosismo. Apenas controle. O olhar carmesim, frio e intenso, analisava tudo à sua frente com uma precisão quase cruel. O contraste entre eles era imediato. Kaelum era fogo contido, pronto para explodir. Dante era o gelo que nunca racha, mas que congela tudo o que toca. Os caçadores abriram espaço, e Dante desceu os últimos degraus, o manto branco pérola deslizando pelo chão como fumaça. A armadura negra refletia a luz em tons prateados, e o brasão dos Pendragon, o dragão coroado, reluzia sobre o peito. Ele parou diante de Kaelum. O silêncio entre os dois pareceu dilatar o tempo. Dante sorriu de leve, aquele sorriso que nunca alcança os olhos. Você outra vez. A voz dele era baixa, educada demais para não ser provocação. Achei que Babylon tinha regras contra vagabundos armados nos corredores. Kaelum inclinou a cabeça de lado, o olhar preguiçoso demais para esconder a ameaça. E eu achei que os Pendragon tinham vergonha o bastante para não desfilar com o exército dentro de uma escola. O ar se contraiu. Um dos caçadores avançou meio passo, mas Dante levantou um dedo, o gesto sutil como uma lâmina. Cuidado com o que fala, Thorne. Nem todos têm meu autocontrole. Então é disso que você chama quando se esconde atrás de homens armados? Kaelum tirou o chapéu e o girou nos dedos. Autocontrole? Dante o observou em silêncio, o sorriso morrendo aos poucos. Estou aqui por dever. Só isso. O Império tem interesse em Babylon. E o Império, deu um passo à frente, os olhos cravados nos de Kaelum, não pede permissão para cumprir seu dever. O olhar de Kaelum se estreitou. O problema é que Babylon não faz parte do Império. Endireitou-se, afastando-se da parede. E você sabe muito bem disso. Dante deu uma risada curta. Tecnicamente, tudo que existe dentro das fronteiras de Onad está sob jurisdição imperial. Inclusive esta escola. Jurisdição. Kaelum deu uma risada leve, sem humor. Adoro quando você tenta parecer inteligente. Os dois agora estavam frente a frente, próximos o bastante para que o som de suas respirações se misturasse. A tensão parecia algo físico, um peso que enchia o ar e fazia o corredor estremecer. As tochas vacilaram, e a magia que permeava Babylon pareceu reagir, inquieta. Você está fora da sua jurisdição, Pendragon. A voz de Kaelum baixou um tom. E se não sair daqui agora, eu mesmo vou te mostrar o caminho. Um sussurro de metal respondeu quando as espadas dos caçadores foram erguidas de novo. Dante, porém, não se moveu. Eu não vim até aqui para brigar com o capacho de diretora. O tom era sereno, quase entediado. Vim ver o duelo. É público, não é? Ou Babylon virou uma prisão disfarçada de escola? Kaelum deu um passo à frente, a sombra dele engolindo parte da luz que vinha das tochas. O problema não é você querer ver o duelo. O olhar dele endureceu. É achar que pode andar por aqui como se o mundo te devesse passagem. Dante sorriu, curto e frio.
Quando o mundo tem medo de você, ele deve. Por um instante, o corredor inteiro pareceu tremer. O vento passou, frio, carregando o cheiro de pedra molhada e algo verde, vivo. A temperatura caiu. As tochas arderam mais alto, lançando chamas esmeraldas. Chega! A voz veio de cima, suave e profunda, mas carregada de uma autoridade impossível de ignorar. Os caçadores se viraram primeiro, e depois até Dante desviou o olhar. Helena descia os degraus. Ela não trazia armadura, nem símbolo algum, mas o ar ao redor dela mudava a cada passo. A presença dela era como uma floresta tomando forma, firme, inabalável, viva. O manto verde escuro se movia como se o próprio ar abrisse caminho, e cada passo ecoava com um som que parecia mais natureza do que pedra. Os olhos dela, calmos e profundos, percorriam o corredor sem pressa. Quando se fixaram em Dante, o ar pareceu ceder. Capitão Pendragon. A voz era calma, mas o peso da palavra capitão soou como um lembrete. Não é comum ver caçadores atravessando as fronteiras sem avisar. Dante inclinou a cabeça, uma reverência mínima, educado o suficiente para não parecer desafio. Diretora. Um prazer revê-la. Ela parou diante dele, um degrau abaixo, e mesmo assim parecia maior. Não creio que o prazer seja mútuo. Um dos caçadores se mexeu, mas bastou um olhar dela para o homem congelar. A energia que emanava dela era suave e ao mesmo tempo colossal, uma força natural, o tipo de poder que não precisa ser exibido para ser temido. Babylon é território neutro, capitão. Ela manteve o tom sereno, quase maternal. Nenhum homem armado entra aqui sem autorização. Nem mesmo os cães do Império. Dante manteve o sorriso, mas o maxilar dele denunciava o incômodo. O Império não precisa pedir licença para proteger seus interesses. Helena ergueu o olhar para ele, e pela primeira vez a voz dela perdeu a suavidade. Então talvez o Império precise aprender o que significa respeito. Silêncio. Um silêncio que não era apenas ausência de som, mas de ar. Os caçadores pareceram diminuir diante dela. Seus homens são bem-vindos para assistir ao duelo, continuou, com a serenidade de quem dita a lei da natureza. Mas enquanto estiverem em Babylon, obedecerão às regras desta casa. Dante a observou longamente, os olhos vermelhos como fogo contido. E se eu recusar? Helena inclinou a cabeça, levemente. Então o chão sob seus pés deixará de existir. Por um instante, a pedra realmente pareceu tremer. Pequenas rachaduras se formaram sob os degraus, e um brilho verde percorreu o chão, como raízes crescendo. O cheiro de terra úmida encheu o ar. Dante sorriu, mas havia algo tenso demais no gesto. Ainda joga com truques, eu vejo. Não são truques, capitão. Helena se virou levemente, como se o vento acompanhasse seu movimento. São limites. O olhar dela passou por Caelum, que continuava imóvel, o chapéu pendendo na mão. E você? Caelum ergueu o rosto, sem disfarçar o sarcasmo. Eu? Deixe de provocar. A voz dela não soou como ordem, mas como uma certeza. Ele respirou fundo, os punhos se fechando. Por um segundo, pareceu querer responder, mas a presença dela o desmontava de dentro para fora. Helena não o intimidava com poder, mas com algo mais profundo, a lembrança do que ela era capaz de fazer sem precisar se alterar. Dante aproveitou a pausa para se recompor. Eu não vim buscar encrenca, diretora. As palavras soaram sinceras, mas calculadas. Só quero ver o duelo. Depois disso, sairemos. Helena observou por um momento, o silêncio dela pesado como um veredito. Então faça isso. O tom não deixava espaço para contestação. E mantenha seus homens longe dos alunos. Ele assentiu, devagar. Claro. Ela se virou, e o movimento bastou para que o ar voltasse a circular. Os caçadores, antes tensos, recuaram discretamente, como se o corpo inteiro agradecesse. Caelum recolocou o chapéu, o sorriso de volta, meio torto. Sabe, mãe, murmurou, apenas quando ela já se afastava, às vezes você rouba toda a diversão. Eu sei. Ela não se virou, mas o leve arquejar da boca denunciou um quase sorriso. É por isso que nossa família ainda está de pé. Caelum ficou parado, o olhar acompanhando os caçadores enquanto eles se afastavam com Dante à frente. Por um instante, algo na postura dele se suavizou. Mas bastou o som das botas ecoando para o sarcasmo retornar ao rosto. Dante não olhou para trás, mas a tensão que o seguia era quase palpável. Dois predadores caminhando em direções opostas, fogo e gelo, cada um consciente de que o outro ainda estava vivo.
Helena parou no topo da escada e olhou para o filho, o olhar sereno como de quem compreende mais do que diz. Não destrua nada antes do duelo, Caelum. Ele ergueu a cabeça, um brilho divertido nos olhos. Não prometo nada. O corredor pareceu suspirar, como se aliviado por ver os dois afastarem-se. A tensão que havia prendido o ar se dissolveu em ecos distantes, e a academia voltou a respirar. No fundo, porém, o silêncio não era paz. Era apenas o prelúdio de algo que ainda não havia começado. Caelum respirou fundo, tirando o chapéu e passando a mão pelos cabelos úmidos de suor. A tensão ainda latejava em cada músculo, como se o confronto tivesse deixado brasas dentro dele. O riso que escapou não teve humor, foi o som rouco de alguém que preferia rir a quebrar alguma coisa. Então é isso? Vai deixar aquele desgraçado desfilar aqui como se fosse dono do lugar? A voz saiu baixa, mas carregada de raiva contida. Os olhos azuis faiscavam sob as tochas, refletindo o brilho instável do fogo. Helena permaneceu em silêncio, de costas para ele, observando o corredor onde Dante havia desaparecido. O vento ainda trazia o cheiro metálico das armaduras e o eco distante das botas dos caçadores. Quando ela falou, a voz veio calma, como um rio que disfarça a força da correnteza. As coisas estão frágeis demais em Onad, Caelum. Ela virou-se, o rosto sereno, mas com cansaço que não se podia disfarçar. Uma faísca errada e o império inteiro desaba sobre nós. Não preciso de mais uma guerra dentro da escola. Caelum soltou um suspiro curto, o som entre o riso e o insulto. Mais uma guerra. Ele veio aqui para provocar, e você sabe disso. Helena começou a caminhar, o som dos saltos ecoando como batidas de um relógio antigo. Ele veio por um motivo maior que isso. Parou diante do filho, o olhar firme. Veio para demonstrar apoio aos Black. Se eles encontrarem qualquer brecha, vão usá-la para nos destruir. E não falo só dos Thorne, ela baixou a voz, mas de Babylon. O silêncio se estendeu entre os dois. As tochas crepitavam, e o som distante da plateia se misturava ao farfalhar das folhas lá fora. Caelum apertou o chapéu entre os dedos, o maxilar travado. Eles não vão conseguir, murmurou, mais para si do que para ela. Helena observou, e por um instante o semblante dela suavizou. Mas logo o olhar voltou a endurecer, o peso da realidade retornando. Não subestime os Pendragon. Eles não precisam vencer batalhas para ganhar a guerra. Só precisam que alguém como você perca o controle. Caelum riu de canto, mas sem humor. Então quer que eu fique aqui, fingindo que tá tudo bem, enquanto aquele filho da puta caminha pelos corredores que a gente protege? Quero que você pense antes de agir. A resposta dela veio afiada, sem elevar o tom. É a diferença entre liderança e impulsividade. Caelum desviou o olhar, fixando nas rachaduras do piso. O silêncio dela o feria mais que qualquer grito. Desde quando você defende gente como ele? Perguntou, a voz rouca, carregada de mágoa mal disfarçada. Desde quando Babylon abaixa a cabeça para nobre com mania de poder? Helena não respondeu de imediato. Andou até uma das janelas do corredor, onde a luz verde das copas das árvores filtrava o luar. Eu não defendo Pendragon algum. Tocou a moldura de pedra, o olhar perdido. Defendo a estabilidade. Se Babylon cair, Onad cai com ela. Estabilidade? Ele bufou. Isso soa bonito quando não é você que tem que engolir o veneno. Helena se virou, o olhar tão firme que parecia atravessá-lo. E acha que eu não engulo o meu há anos? A voz dela ecoou no corredor, e por um instante, Caelum não soube o que responder. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tudo que nunca haviam dito um ao outro. Ela respirou fundo, o semblante voltando à serenidade habitual. O império está se movendo. Há algo nos bastidores que você não vê, Caelum. Dante não veio sozinho, ele trouxe mensagens, alianças, intenções. Se eu o confrontasse hoje, colocaria o nome Thorne no centro do campo de batalha. Caelum se aproximou devagar, as botas arranhando a pedra. Você sempre fala como se tivesse que carregar o mundo sozinha. Helena sorriu de leve, mas sem alegria. Porque, às vezes, é isso mesmo. Ele parou diante dela. Por um instante, o olhar frio se quebrou, revelando algo que raramente deixava aparecer: preocupação. E se estiver errada? Perguntou, mais baixo. E se o império já estiver dentro, e você só estiver tentando conter o que não dá para conter? Ela o encarou longamente antes de responder. Então pelo menos teremos tentado manter as chamas acesas por mais um dia.
Caelum passou as mãos pelos cabelos e voltou a colocar o chapéu. A respiração ainda pesada, o corpo tenso. Você devia deixar eu lidar com ele. Um Pendragon entende melhor a linguagem do medo do que a da diplomacia. E eu devia enterrar outro filho por orgulho? A voz dela o atravessou como uma lâmina fria. O silêncio que veio depois foi absoluto. Até o vento pareceu parar. Helena se aproximou, pousando uma das mãos no ombro dele. Você é parte de Babylon, Caelum. Mas não é só um guerreiro. É o que resta de humanidade no mundo que esqueceu o que isso significa. Não desperdice isso para provar um ponto. Ele ficou imóvel. Por um instante, os olhos azuis pareceram mais claros, como se algo dentro dele quisesse acreditar. E se eu não for feito para isso? Murmurou, sem encará-la. Helena suspirou, e a voz dela soou mais branda. Então vai aprender a ser. Do lado de fora, um trovão distante ribombou, como se o céu compartilhasse da tensão entre eles. A noite estava pesada, carregada de presságios. Helena voltou a olhar para o pátio visível pela janela. O duelo vai começar em breve. Quero que esteja lá. Caelum arqueou uma sobrancelha. Por quê? Porque o Império precisa ver o que acontece quando subestima Babylon. Ele sorriu, um sorriso curto, insolente. Então quer espetáculo. Quero controle, respondeu, voltando a caminhar. E, se puder, quero que não mate ninguém na frente de Dante. Caelum deu uma risada sincera dessa vez, inclinando o chapéu. Sem promessas. Helena parou, sem se virar. Eu sei. O corredor ficou em silêncio novamente. O vento que passava pelas janelas agitava o manto verde dela, e a energia que emanava de sua presença se misturava ao cheiro de folhas e terra molhada. Caelum a observava. Por trás de toda a firmeza dela, via a mulher que sustentava Babylon, não com magia, mas com o peso de suas decisões. E, apesar da raiva, havia admiração em seu olhar. Você sabe que ele vai tentar alguma coisa, né? Disse, rompendo o silêncio. Helena assentiu levemente. Sei. É o que eles sempre fazem. E o que vai fazer quando ele fizer? Ela virou a cabeça, o olhar sereno voltando a ele. O que sempre fiz. O necessário. Caelum respirou fundo e ajeitou o chapéu. Então acho que vamos ter uma noite longa. É o que parece. Helena se aproximou, tocando o braço dele de leve. E lembre-se, Caelum. A voz soou quase um sussurro. Às vezes, a força não está em atacar primeiro, mas em saber esperar. Ele a olhou por um momento, o olhar indecifrável. Isso funciona para você. Eu não nasci com o dom da paciência. Ainda bem que alguém precisa equilibrar a balança. Ela sorriu, de leve. A luz das tochas tremulou entre eles, lançando sombras dançantes nas paredes. A tensão parecia ter se transformado em algo mais calmo, mas não menos intenso, como o silêncio que precede o trovão. Helena se afastou primeiro, o manto arrastando pelo chão de pedra. Caelum esperou até que o som dos passos dela sumisse antes de soltar o ar que vinha prendendo. Lá fora, o som distante do pátio crescia. O público se reunia para o duelo, e o rumor do confronto se espalhava como um fogo silencioso. Caelum olhou para o vazio do corredor, depois para o teto alto da academia. Estabilidade, murmurou, com um meio sorriso. Isso é o que você chama de andar sobre o fio da espada. Virou-se e começou a andar, o som das botas ecoando no mesmo ritmo das batidas de seu coração. O cheiro da floresta misturava-se ao da pedra fria, e o vento carregava o murmúrio distante da multidão. Enquanto seguia, o peso das palavras da mãe ainda pairava sobre ele, uma mistura de advertência e amor que, no fundo, o protegia mais do que qualquer feitiço. E, mesmo sem admitir, Caelum sabia, o que estava por vir seria mais do que um duelo. Seria o início de algo que nenhum deles conseguiria conter. Ele puxou o chapéu mais para baixo, o sorriso voltando aos lábios. Que comece o show. A sala de espera de Celestine não tinha janelas. Também não precisava. A luz ali parecia vir de lugar nenhum, um brilho frio, quase clínico, que fazia o ar parecer mais denso. O silêncio era tão completo que o som do próprio coração parecia uma invasão. O mármore claro das paredes refletia seu corpo sentado no centro, imóvel, mas não em paz. Parecia uma estátua. E, no entanto, cada músculo vibrava por baixo da pele como um fio prestes a partir. A lança repousava ao lado, sobre a mesa de pedra. A superfície metálica respirava em luzes azuladas, pulsando como se estivesse viva. Celestine olhava para ela como quem observa um animal selvagem, belo, letal e seu por direito.
Passou o dedo sobre a lâmina, sentindo o frio cortar levemente a pele. A dor era boa. Pequena, controlada, familiar. Era o tipo de dor que lembrava quem ela era, alguém que só existia quando sangrava por dentro. O reflexo dela, projetado na parede lisa, devolvia uma imagem perfeita demais para ser real. Cabelos loiro-prateados presos em trança impecável, o rosto sereno, os olhos dourados de predador em repouso. Havia uma precisão quase irritante naquele reflexo, como se até o ar temesse borrar seus contornos. Ela se inclinou levemente, observando-se com a calma de quem analisa uma ferida. No fundo, sabia, tudo aquilo era disfarce. Um teatro de contenção para não deixar o caos escapar. Desde criança, foi ensinada que emoção era fissura. Que sentir era o primeiro passo para cair. Black não sente, Black comanda, dizia a mãe. E Celestine acreditou. Aprendeu a sorrir quando devia, calar quando doía e mentir quando precisava sobreviver. O problema é que, com o tempo, não soube mais onde terminava a mentira e começava ela mesma. Às vezes se perguntava se ainda existia algo ali dentro ou se já era apenas um eco do que a família queria que fosse. Ela inspirou fundo, medindo o ar como se pudesse domá-lo. O duelo seria em breve, e a simples ideia fazia sua mente ferver. Não de medo, mas de antecipação. Elian Thorne. O nome soava como um erro a ser corrigido. Um garoto que se atreveu a enfrentá-la em público, a questionar seu sangue, a fazer com que o mundo a olhasse não com respeito, mas com curiosidade. Pior que ser odiada era ser duvidada. E ele a fez duvidar. A lembrança do refeitório ainda ardia. O olhar dele, firme, mas calmo, o jeito de falar sem levantar a voz, de enfrentar sem precisar gritar. Aquilo a perturbou mais do que admitiria. Ele não jogava o mesmo jogo, e por isso ela não sabia vencê-lo. Celestine odiava o que não podia controlar, e Elian era o retrato do incontrolável. O som de passos interrompeu o silêncio. Rítmicos, contidos. O soldado parou à porta, sem ousar entrar. Senhorita Black, falta pouco. Ela não respondeu. Apenas um aceno, leve, quase imperceptível. Quando a porta se fechou, o eco pareceu se multiplicar dentro dela. Voltou o olhar para a lança e falou com metal, como quem fala com um confidente. Eles vão ver. Todos. A lâmina vibrou em resposta, como se entendesse. Celestine levantou-se, o tecido escuro do uniforme deslizando pelo corpo. O frio do chão atravessou suas botas, subindo pelas pernas, lembrando-a do peso de estar viva. O reflexo no espelho a observava com o mesmo olhar duro, mas havia algo novo ali, uma faísca, talvez raiva, talvez medo, talvez ambos. Ela se aproximou, estudando o próprio rosto. As pessoas sempre diziam que ela era linda, mas a beleza, para Celestine, sempre teve gosto de punição. Era o tipo de beleza que pedia sangue em troca. Quanto mais perfeita se tornava, mais sozinha ficava. Hoje, o nome Thorne deixa de existir. A voz saiu baixa, um sussurro apenas para si. As palavras ecoaram no mármore, e algo dentro dela acreditou nelas. Mas outra parte, aquela que ainda lembrava da criança chorando sozinha no quarto escuro, sabia que não era verdade. O que ela realmente queria destruir não era Elian, nem os Thorne. Era a sensação constante de ser invisível. O som distante da multidão começou a chegar, abafado como se viesse debaixo d'água. Gritos, risos, vibração. Eles esperavam o espetáculo. Esperavam sangue. E Celestine, no fundo, sabia entregar exatamente o que esperavam. A diferença é que, dessa vez, o espetáculo seria sobre ela. Abriu a porta. O corredor a recebeu com um vento frio e o cheiro metálico de magia. As runas gravadas nas paredes brilhavam em dourado, reagindo à sua presença, e o som dos gritos agora era um rugido constante, vibrando sob os pés. O caminho até a arena era longo, mas cada passo soava firme, ensaiado, como se ela marchasse para uma coroação, não para uma luta. E talvez fosse isso mesmo. No meio do corredor, uma voz conhecida rompeu o barulho. Vai mesmo fazer isso? Celestine não precisou olhar para saber quem era. Bella se aproximava com passos apressados, o cabelo ruivo desgrenhado e o olhar cheio de hesitação. Parou diante dela, segurando as mangas do blazer como se o tecido pudesse protegê-la da tensão. Você podia parar com isso. As palavras saíram rápidas, quase um pedido. Ninguém precisa desse duelo. Celestine arqueou uma sobrancelha. Ninguém, exceto eu. Isso não é sobre ele, é sobre você, insistiu Bella. Você quer provar o quê?
O silêncio que seguiu foi longo bastante para Bella se arrepender de ter falado. Celestine apenas a observou, o olhar fixo, a estudando como se calculasse o quanto de verdade podia suportar. Eu quero provar, respondeu, enfim, que ninguém me apaga. Bella recuou meio passo. E se for você quem apagar a si mesma nesse processo? Um sorriso curto. Sem humor. Então, pelo menos, vai ser brilhando. Ela passou por Bella sem olhar para trás. O som dos saltos ecoou pelo corredor até desaparecer. A sala anterior à arena era um espaço vazio, iluminado por tochas suspensas que oscilavam com o vento. Lá dentro, Celestine deixou a lança encostada à parede e sentou-se no banco de pedra. Pela primeira vez, permitiu-se respirar fundo. O coração batia em ritmo estranho, entre ansiedade e raiva. O nome dele ecoava na mente, Elian. Não por ódio, mas porque algo nele a desarmava. Havia uma serenidade que a feria. Ele era o que ela fingia ser, firme, controlado, mas sem perder a humanidade. Celestine fingia não invejar aquilo, mas invejava. Queria ter nascido com o tipo de alma que não precisa provar nada. Por um instante, imaginou o rosto dele ao chegar. Imaginou se ele estaria com medo. Quis acreditar que sim. Quis acreditar que a odiava o suficiente para sentir algo além de piedade. O som de metal riscando pedra a fez despertar do devaneio. Uma das tochas crepitou, e o fogo iluminou as bordas da lança. Celestine estendeu a mão, tocando-a de novo. O frio atravessou a pele, e o arrepio veio imediato. Meu pai dizia que o gelo é o elemento dos fortes, murmurou, sem saber por que estava falando sozinha. Que só quem não teme o vazio é capaz de controlá-lo. O eco da própria voz a incomodou. Parecia a voz da mãe. E de repente, ela não estava mais ali. Estava de volta à infância. O salão dos Black era grande demais para uma criança. As colunas se perdiam no teto, e o som dos passos ecoava em delay. Celestine lembrava do frio da pedra sob os pés descalços e das sombras que nunca se moviam. Artemis treinava na arena interna, e ela observava escondida. Era perfeita a maneira como ela se movia, o modo como todos a aplaudiam. Uma Black de verdade, diziam. Ela tentou imitá-la uma vez. Pegou a lança delas escondidas, treinou sozinha no pátio até que as mãos sangraram. Quando a mãe a encontrou, apenas olhou o sangue e suspirou, decepcionada. Não basta querer. Você nasceu menor. Celestine nunca esqueceu. A lembrança se dissolveu com o som de uma batida na porta. Faltam 10 minutos, avisou uma voz do outro lado. Ela respirou fundo, o corpo voltando ao presente. A arena. O duelo. O público. Tudo estava pronto. E, por um instante, o peso do que viria pareceu menos importante que o vazio dentro dela. Pegou a lança, observando o reflexo da luz em seu metal. Era linda. Precisa. Letal. Tudo o que ela deveria ser. Mas não era. A voz da mãe voltou como um sussurro distante. Você é uma Black. Perfeita, fria e inevitável. Celestine odiava a palavra inevitável. Parecia uma sentença. Ser Black nunca foi escolha, foi condenação. Era como nascer predestinada a vencer, e viver com medo de fracassar. Ela passou o polegar sobre a lâmina, riscando a própria pele de leve. Um fio de sangue escorreu, misturando-se ao brilho azulado. O metal reagiu, cintilando, quase como se bebesse aquilo. Por um segundo, sentiu algo próximo de liberdade. A dor era o único lugar onde podia ser verdadeira. Do lado de fora, o rugido da multidão cresceu. Nomes eram gritados, apostadores faziam previsões, e o som de sinos mágicos anunciava o início do evento. Celestine se levantou. O corpo parecia mais leve, quase flutuando. A lança se encaixava em sua mão como uma extensão dela. No espelho da antessala, seu reflexo parecia o de uma deusa. Perfeita. Intocável. Sozinha. Vamos acabar com isso. Sussurrou. Mas, por dentro, uma parte dela sussurrava outra coisa. Por favor, me vejam. A porta se abriu. O corredor final se estendia à frente, banhado por luz dourada. O som do público se tornava ensurdecedor, mas ela não ouvia mais nada. Apenas o som da própria respiração e o bater do coração, compassado, frio, preciso. De cada lado, guardas mágicos se posicionavam. Ela passou por eles sem olhar, o ar vibrando ao redor. O vento da arena carregava cheiro de terra úmida, poeira e magia em combustão. No alto, o céu de Onad se abria em um tom alaranjado,
como se até o sol quisesse assistir. Ao cruzar o último arco, a luz a cegou por um instante. Quando os olhos se ajustaram, viu o campo circular, o público nas arquibancadas flutuantes e o estandarte de sua família tremulando no topo, dourado sobre negro. E foi então que o viu. Elian estava do outro lado. A imagem parecia um quadro simples demais para o tamanho da ocasião. Nenhuma armadura reluzente, nenhum gesto arrogante. Apenas ele, quieto, observando o chão, o vento bagunçando o cabelo. Celestine sentiu o peito apertar. Odiou sentir. Odiou mais ainda o fato de que, por um segundo, teve vontade de chamá-lo pelo nome. A sensação passou. Ela avançou até o centro da arena. Cada passo dela desenhava no chão o símbolo dos Black, um círculo de luz dourada que se abria sob os pés e desaparecia logo depois. O público a ovacionou, gritos ecoando, encantamentos registrando cada movimento. Elian a observou, os olhos cinzentos calmos, mas havia algo ali, uma tristeza quase imperceptível. Por dentro, Celestine sentiu vontade de destruir aquele olhar. Não porque o odiava, mas porque o entendia. E entender doía. Enquanto os mestres de duelo preparavam o campo e as runas flutuavam sobre o chão, ela desviou o olhar para as arquibancadas. Viu Artemis, sentada entre os juízes, o rosto impassível. Ela não sorria. Nunca sorria para ela. Por um instante, quis que o fizesse. Quis ser digna. E então lembrou-se de que dignidade, para os Black, era sinônimo de medo disfarçado de orgulho. A lança em sua mão vibrou, puxando-a de volta. Está pronta, senhorita Black? A voz do juiz era distante. Ela assentiu. Mas não estava. O público se calou. O vento soprou, frio e lento. As runas começaram a brilhar sob os pés, e o som do sinete ecoou, não ainda o início, mas o anúncio. O prelúdio do trovão. Celestine fechou os olhos. Por um instante, o tempo pareceu parar. O mundo sumiu. Não havia arena, nem espectadores, nem Elian. Apenas ela, o som da própria respiração e o eco distante da infância. A menina de pés descalços, no salão gelado dos Black, ainda tentando ser notada. Me veja, pai, o pensamento veio, involuntário. Só uma vez. O vento soprou, e o som das vozes voltou. A voz do juiz anunciou o início da cerimônia de abertura. O duelo seria em breve. Mas, enquanto o mundo esperava a guerreira fria e perfeita, Celestine respirava em silêncio. Dentro dela, o caos fervia, contido por um verniz fino de controle. Ela abriu os olhos. E, no reflexo metálico da lâmina, não viu uma deusa, nem uma herdeira, nem uma assassina. Viu apenas uma garota tentando convencer o mundo, e a si mesma, de que ainda sabia quem era. E talvez, no fundo, essa fosse a luta de verdade. O público começou a cantar seu nome. Celestine. Celestine. A arena vibrou, e o som ecoou pelos corredores de Babylon. Mas no meio daquele coro, ela sentiu algo estranho, um aperto, um incômodo. Como se todas aquelas vozes não celebrassem ela, mas a máscara que vestia. Ela ergueu a cabeça, fingindo orgulho. Por dentro, a voz era outra. Se eu perder, ninguém vai chorar. O juiz fez sinal para os competidores. Elian deu um passo à frente, os olhos fixos nela. Não havia raiva, só firmeza. E isso a desarmou mais do que qualquer feitiço. O vento soprou mais forte. As tochas se inclinaram. O campo tremeu. Celestine fechou os dedos em torno da lança, sentindo a vibração percorrer o braço. O metal respondeu com um brilho azul gelo. O duelo ainda não começou. Mas, para ela, a batalha já havia começado há muito tempo, dentro. E quando o sinal final soou, ela não pensou em vitória, nem em glória, nem em Elian. Pensou apenas no silêncio que viria depois. Porque, no fundo, era o único lugar onde podia existir sem precisar mentir. E foi para lá que ela caminhou, envolta em luz e sombra, pronta para se tornar, de novo, o que sempre foi. Um eco. 10 minutos antes do duelo. O aposento de Elian era grande demais para alguém que não queria estar ali. O teto abobadado devolvia cada respiração num eco leve, e o ar tinha um peso estranho, como se até a pedra soubesse o que estava prestes a acontecer. As tapeçarias nas paredes mostravam guerreiros vitoriosos e magos de olhos em chamas, mas ele mal conseguia olhar para elas. Não se via em nenhum daqueles rostos. A luz atravessava uma janela alta e se quebrava em reflexos alaranjados sobre o chão. Poeira flutuava, lenta, e o som distante do Coliseu parecia vir debaixo d'água, abafado,
mas constante, como o pulsar de um coração gigante. Elian estava sentado na beira de um banco de pedra, cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Os nós dos dedos brancos denunciavam a tensão. À sua frente, o uniforme escuro pendia em um cabide. Safira andava de um lado para o outro, o som das botas quebrando o silêncio. Eu ainda não acredito que deixaram isso acontecer. A voz dela era firme, mas falhava nas bordas. Um duelo. Vocês dois. É como se estivessem brincando com fogo. Elian não respondeu. Seguia com o olhar fixo nas próprias mãos, sentindo o calor da energia de Urusa impregnar em sua pele e subir pelo antebraço, pedindo para ser usada. Respirou fundo, deixando o ar sair devagar, tentando acalmar o fluxo. Calista estava sentada ao lado da janela, as pernas cruzadas, os olhos fixos nele. Não dizia nada, mas a presença dela bastava. O silêncio entre os dois sempre foi confortável, até hoje. Hoje, cada segundo calado pesava. Safira parou de andar e encarou os dois. Vocês estão estranhamente calmos. Isso devia assustar vocês, sabiam? Eu tô assustado. A voz de Elian saiu baixa, honesta. Só não posso deixar parecer. Ela bufou. Que diferença faz parecer ou não? Faz toda a diferença. Ele levantou o olhar. Porque, se ela ver medo, já ganhou. Safira desviou os olhos, mordendo o lábio. Ficou em silêncio, mas o olhar dizia o que as palavras não precisavam dizer. Ela te odeia demais para te deixar inteiro. O som da porta se abrindo quebrou o clima. Tô atrapalhando? Jonas apareceu com um copo de alguma bebida e um pão meio mordido. Trouxe comida. Achei que ninguém ia querer, mas, sei lá, heróis também precisam mastigar. Safira girou o corpo, incrédula. Jonas, é sério isso? É, ué. Ele deu um gole no copo. Eu não vou duelar com uma sociopata de cabelo platinado, então dá pra comer. Calista suspirou. Você tem um timing maravilhoso. Jonas deu um meio sorriso. É meu domingo. Além de aliviar a tensão e fazer piadas ruins. Elian, sem perceber, riu baixo. Um riso curto, mas suficiente para quebrar o ar pesado. Jonas ergueu o copo. Aí está. Primeira vitória do dia. Fiz o Thorne rir antes da execução pública. Safira balançou a cabeça, mas um sorriso involuntário escapou. Você é idiota. E vocês levam tudo a sério demais. Ele mordeu o pão outra vez. Se fosse eu, já tinha fugido pela janela. Elian olhou para a janela, e por um instante, a ideia não pareceu tão absurda. A luz lá fora era dourada, vibrante, viva. O vento balançava o vitral e fazia o reflexo dançar sobre a parede. Ele imaginou o que aconteceria se simplesmente saísse, desaparecesse antes do duelo, antes de tudo. Mas não conseguiria. Tinha gente demais acreditando nele. Calista se levantou devagar e caminhou até ele. Você tá pálido. É a luz. Tentou sorrir. É medo. Ela respondeu, simples. Ele não negou. Talvez um pouco. Calista parou bem à frente dele, estudando o rosto dele. Por um instante, parecia que o mundo inteiro tinha parado. A voz da multidão, os passos de Jonas, até o respirar de Safira, tudo pareceu distante. Ela falou baixo, quase num sussurro. Elian, não tenta ser o herói hoje. E o que eu tento ser, então? Vivo. Ela disse sem hesitar. Só isso. Ele riu de leve, mas havia algo de triste no som. Às vezes, não dá para ser as duas coisas. Os olhos dela o buscaram, firmes, desafiando o que ele acabará de dizer. E, antes que ele pudesse desviar, Calista segurou o rosto dele com as duas mãos e o beijou. O toque foi rápido, quente, real. Não havia ensaio, nem intenção de grandiosidade. Só medo, afeto e a urgência de quem não sabe se vai ter outro momento. Jonas tossiu alto, teatral. Ok, só pra constar, ainda estamos aqui. Safira cruzou os braços. Que romântico. Mas na nossa frente. Calista recuou, o rosto corado, mas olhar desafiador. E daí? Alguém tinha que fazer alguma coisa antes que ele resolvesse morrer tentando parecer forte. Elian respirou fundo, o coração descompassado. Eu não vou morrer. A voz saiu firme. Não pra ela. Jonas deu um tapinha no ombro dele. Boa. Mas se morrer, posso ficar com seu anel? Só se quiser ser amaldiçoado e devorado junto. Elian respondeu, com um meio sorriso. Nah. Jonas ergueu as mãos,
rendido. Já tenho problemas demais com feitiços de matemática. Safira rolou os olhos. Você realmente é um idiota, disse ela batendo na cabeça de Jonas, mas o tom tinha ternura. O silêncio que veio depois foi diferente, não pesado, mas vivo. A sala parecia respirar junto com eles. Jonas encostou-se na parede, Calista voltou à janela, Safira se aproximou da porta. O som da multidão vinha mais forte agora, pulsando. Elian levantou-se. O uniforme deslizou pelos ombros, ajustando-se ao corpo com o peso familiar. Olhou para Orusa que repousava em seu dedo e o anel emitia um brilho azulado. Ele sentiu a mana responder sob a pele, viva, quente, como se o corpo estivesse pronto antes da mente. Calista observava em silêncio, os olhos cheios de algo que ele não soube nomear. Tá pronto? Jonas perguntou. Elian respirou fundo. Ninguém nunca tá. Uma batida seca soou na porta. É hora. A voz do mestre cerimonial ecoou. Safira olhou para ele. Promete que volta. Eu vou tentar. Sorriu de canto. Ela deu um empurrão leve no ombro dele. Tentar não. É melhor voltar. Elian olhou os três, um por um. Jonas com um sorriso que escondia medo. Calista com um olhar que dizia tudo que o beijo não disse. Safira, firme, com aquele amor de irmã que doía e curava ao mesmo tempo. E então, virou-se para o corredor. O som do Coliseu cresceu, um rugido vivo que parecia fazer o chão vibrar. O ar cheirava magia, metal e expectativa. Runas douradas brilhavam nas paredes, reagindo à presença dele. O vento frio atravessava o espaço, e o coração de Elian batia no mesmo ritmo do público. Ele fechou os olhos por um instante. Visualizou a arena, o olhar dela, o mundo assistindo. E sentiu, por um momento, não raiva, mas pena. Não da força dela, mas do vazio que ela carregava. Quando abriu os olhos, o azul das runas refletia nos dele. Um passo. Depois outro. O corredor se abriu em luz. O Coliseu rugiu, chamando seu nome. E Elian caminhou em direção à arena, o corpo sereno, mas o coração em chamas. Não era coragem. Era propósito. E, quando atravessou o arco de pedra, o vento quente da arena o envolveu. Dois extremos do mesmo destino. Dois ecos prontos para se chocarem. O duelo estava prestes a começar. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa jornada mexeu com a sua imaginação, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te prendeu e compartilhe com quem também ama boas histórias. Isso mantém a magia viva e nos ajuda a trazer cada vez mais aventuras para você. Um grande abraço, e até o próximo capítulo.